Instruções Trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Doutor Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Doutor Paulo, eu acredito que temos muitos que conversar, né? Porque instruções trabalhistas hoje com essa pandemia, todo mundo perdendo o emprego, que nós vemos, né, que está difícil para o nosso país, não só para o nosso país, para o mundo todo, né? Está muito difícil. E nós percebemos que as pessoas hoje existem muitos desempregados, né? E o doutor que trabalha muito com isso, como que fica essa situação? Bom, o que nós temos percebido é que o desemprego já vinha alto antes da pandemia. Hoje, o desemprego está na casa de 14 milhões, salvo engano. É muito triste, né, para a economia, porque um desempregado não leva sustento para sua família, não consegue pagar a mercearia que ele gastava por mês e tinha caderneta de poupança, não consegue pagar suas contas de energia, sua conta de água, e isso vai acarretando a falência e a recessão do mercado. É muito triste isso, é muito triste um pai de família, uma mãe, não conseguir sustentar seus filhos, seus entes, através do próprio esforço, né, do próprio trabalho. É muito triste. E nós percebemos também, doutor, que muitos, né, têm a graça de estar recebendo tudo que ele necessita, entra com o seguro-desemprego, né? Mas nós também estamos deparando em situações que a firma também está aí, quebrou, né? Aí o funcionário acaba sendo demitido, né? O doutor que trabalha com isso, muitos ficam sem receber. Doutor Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Doutor Paulo, eu acredito que temos muitos que conversar, né? Porque instruções trabalhistas hoje com essa pandemia, todo mundo perdendo o emprego, que nós vemos, né, que está difícil para o nosso país, não só para o nosso país, para o mundo todo, né? Está muito difícil. E nós percebemos que as pessoas hoje existem muitos desempregados, né? E o doutor que trabalha muito com isso, como que fica essa situação? Bom, o que nós temos percebido é que o desemprego já vinha alto antes da pandemia. Hoje, o desemprego está na casa de 14 milhões, salvo engano. É muito triste, né, para a economia, porque um desempregado não leva sustento para sua família, não consegue pagar a mercearia que ele gastava por mês e tinha caderneta de poupança, não consegue pagar suas contas de energia, sua conta de água, e isso vai acarretando a falência e a recessão do mercado. É muito triste isso, é muito triste um pai de família, uma mãe, não conseguir sustentar seus filhos, seus entes, através do próprio esforço, né, do próprio trabalho. Muitos ficam sem receber, como que fica a situação? É verdade. As micro e pequenas empresas, elas passaram por uma situação delicadíssima, né? Tiveram que fechar suas portas, deixaram de oferir aquele movimento financeiro que já estavam projetados, planejados, que já não tem muito lucro por conta da nossa alta carga de impostos. E muitos empresários estão falidos, estão na bancarrota. E isso acarreta o que nós falamos na pergunta anterior, né? A recessão, a falência tanto do empregado dentro da sua casa como do empregador. A Justiça do Trabalho está atenta. A Justiça do Trabalho os advogados trabalhistas estão recebendo muitas demandas de
empregados que foram dispensados sem justa causa e não receberam suas verbas rescisórias. E aí? Aí é ajuizamento, em consequência, o Poder Judiciário Trabalhista fica sobrecarregado, certo? E fica muito demorado a satisfação desse crédito alimentar para o trabalhador. Fica muito demorado porque as audiências acabam sendo marcadas a longo prazo. As primeiras audiências que são para conciliação, para acordo, elas acabam sendo frustradas porque o empresário não pode assumir uma dívida, ele não tem como. Mas eu digo, o empregado que é dispensado sem justa causa e não recebe suas verbas rescisórias, tem que imediatamente procurar um advogado trabalhista para ajuizar a ação. O que seria isso? Ajuizar uma reclamatória trabalhista na Justiça do Trabalho, requerendo as verbas de direito. Requerendo o saldo de salário, o aviso prévio, a multa de 40%, as férias, tanto as proporcionais como as vencidas, os 13º, tanto os proporcionais como também os vencidos. E, além de tudo, a empresa acaba também sendo penalizada, a empresa que assim opera, né, dispensa seu empregado sem pagar as rescisórias, ela paga multas, ela pode vir a pagar uma indenização por dano moral para esse empregado. Por que o dano moral? Porque esse empregado dispensado sem justa causa e que sai com uma mão na frente e outra atrás, ele começa a ser taxado também como inadimplente, como, vulgarmente falando, um caloteiro, porque ele também não vai conseguir pagar suas dívidas. E isso, obviamente, cria um dano moral para ele, porque não foi por conta dele que aconteceu isso. E você há de convir comigo que o trabalho foi prestado, ele desenvolveu o trabalho, ele foi trabalhar, ele despendeu força intelectual e física para trabalhar e não recebeu por isso. Isso é muito injusto, é muito complicado e nessa situação que nós estamos está ocorrendo muito. Mas os advogados trabalhistas, a Justiça do Trabalho está atenta e está rapidamente conseguindo ajuizar as ações para que num futuro, que nós esperamos que seja próximo, né, esse empregado consiga receber o que é de direito dele. Porque muitas vezes, né, doutor, a gente se depara em situações que, hora que o patrão percebe que a coisa está ruim, não tem mais nada no nome dele, né? Aí o empregado fala assim, mas o que eu vou entrar com a ação? Ele não tem como pagar. E o doutor está dizendo assim, fica a dica de hoje para você. Procure um advogado de sua confiança, procure a gratuita, onde que é mesmo? Na defensoria? A defensoria, ela não atua na esfera trabalhista. Por quê? Porque na esfera trabalhista, o próprio empregado pode ir ao balcão da justiça e fazer sua reclamação. Não é recomendado. Por que não é recomendado? Porque esse empregado não tem a técnica para fazer valer seus direitos. E muitas vezes ele acaba cometendo omissões involuntárias, como por participar de uma audiência, como responder a uma contestação da empresa. Então, a dica é: procure um advogado trabalhista. Hoje, na atualidade, através da informática, nós temos mecanismos para descobrir patrimônios ocultos, descobrir imóveis que foram vendidos, entre aspas,
em que, na verdade, é uma ocultação de patrimônio. Os advogados, através da Justiça do Trabalho, conseguem chegar ao patrimônio oculto das pessoas jurídicas que deixaram de pagar os direitos dos trabalhadores. Pode demorar, mas... Demora, mas se encontram bens. Se encontram bens. Nós sabemos que a necessidade desse empregado é imediata. Ele precisa comer. Porém, na pior das situações, se no futuro próximo ele conseguir receber suas rescisórias e outras verbas de direito, ele já se dá por satisfeito. Ele já se dá por satisfeito. O que eu quero dizer é que ele não perde. Ele não perde. A Justiça do Trabalho, os advogados trabalhistas, eles ficam atuando no processo até se esgotarem todas as alternativas. E mesmo esgotando todas as alternativas dentro da Justiça do Trabalho, ele sai com uma certidão, que é uma certidão de crédito, que ele pode, inclusive, utilizar-se desse crédito no caso de uma morte desse empresário. Ele habilita esse crédito no inventário desse empresário. Isso é muito difícil acontecer, mas o que eu quero dizer é que a Justiça do Trabalho, os advogados trabalhistas vão até as últimas consequências. Então, né, hoje fica a dica aí para você aí que está desempregado, que nem o doutor disse, né? De imediato vai ser difícil, né? Mas um dia, e a gente vê que tem pessoas que muitas vezes quem acaba recebendo são os filhos, né? Porque os pais acabam falecendo, né? Sim, acontece pela demora, né? Pelas dificuldades ocorridas no caso de fraudes, né? Muitas vezes fica como herança para o filho mesmo. Porém, nós temos que também observar que muitos empresários, logo na primeira audiência, se as partes chegarem a um acordo, alguns empresários, de forma parcelada, eles pagam sim as suas verbas. Os que operam de má fé são a minoria. Os de boa fé são a maioria. Então, muitas vezes, aquele empresário que está passando por um sufoco, se ele estiver bem assessorado por um advogado trabalhista especializado, ele vai conseguir chegar a um bom termo com aquele empregado e as partes sairão satisfeitas. Por isso, nesses casos, é muito bom estar assessorado por um advogado que é dado à conciliação, que é dado ao acordo. E o acordo, as partes cedendo, o recebimento do crédito é muito mais rápido. Então, seguidores, telespectadores, o que eu tenho a dizer a vocês neste momento, empregados e empregadores, nessa atual situação de escassez de dinheiro no mercado, de crise gravíssima acentuada, não deixem ao bel prazer e procurem, tanto o empresário como o empregado, procurem um advogado especializado trabalhista. Vocês chegarão a um bom termo e não deixem de exercerem os seus direitos, tanto a empresa como o empregado. Fica a dica. Instruções Trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.